O sentimento de desamparo do eu pós-moderno. É o que a gente vai trabalhar aqui hoje no canal Sociedade do Conhecimento. No vídeo de hoje eu vou falar de 5 pontos que eu retirei aqui da obra do Byung-Chul Han, que serviriam para descrever os motivos pelos quais a sociedade contemporânea vive esse sentimento de desamparo. Primeiro ponto, a sociedade do desempenho nos dá uma falsa sensação de liberdade e nos torna senhor e escravo de nós mesmos. Segundo, a perda da fé não se dá mais apenas em relação a Deus e ao além, mas ao próprio mundo em si e também na humanidade. Terceiro, a impermanência, a transitoriedade nunca foram tão marcantes na vida humana. Nada parece durar. Quarto, o isolamento do eu pós-moderno. A busca desenfreada pela autorrealização e o individualismo geram solidão e mais solidão. Quinto e último ponto, o medo da morte por falta de uma narrativa filosófica satisfatória levou ao consequente endeusamento da saúde, ou seja, a saúde erige como a nova deusa. E isso leva a uma geração de neuróticos e hipocondríacos. Meu nome é André Frossard Signes, eu sou bacharel em ciência política, dono desse nome diferente aí, bonito, parece nome de rico, né? Mas eu não sou, queria ser. Sou apaixonado por filosofia, história, sociologia, psicanálise, sexualidade, história da religião, enfim, toda essa miríade de assuntos interconectados que possibilitam aí o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto seres humanos. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é baseado nesse livrinho aqui, pessoal, tá? Sociedade do Cansaço, desse carinha aqui, ó, Byung-Chul Han, que é um autor sul-coreano contemporâneo nosso, tá vivo e tem impactado e influenciado pensadores ao redor do mundo. Esse aqui é fera, pessoal. Então, o que a gente pode dizer sobre esse sentimento de desamparo do eu pós-moderno com base nas lições do Byung-Chul Han? Ele não apresenta necessariamente soluções concretas para essa crise de desamparo do eu pós-moderno, mas ele consegue de uma forma brilhante descrever a relação do homem moderno com o mundo. Na realidade, a gente reflete muito pouco sobre a nossa vida, em por que a gente vive como vive, como a gente chegou até o ponto que a gente está vivendo hoje. Primeiro ponto, nessa sociedade do desempenho, nós somos senhores e escravos ao mesmo tempo. E o que isso significa? A sociedade do desempenho e ser senhor e escravo ao mesmo tempo. Basta a gente olhar para o mundo ao redor. A gente é exigido de uma forma sobre-humana, né? É a questão da meritocracia, a questão de você ter que dar certo. As redes sociais são um exemplo mais cristalino disso, né? Que a gente tem necessidade de o tempo inteiro estar demonstrando a nossa felicidade, o nosso sucesso. Então, o desempenho, ele é endeusado, né? Você tem que se esforçar mais, você precisa se doar. Se você não está dando certo, a culpa é sua. É você que está trabalhando pouco, você que estudou pouco, você tem todas as condições para isso. Isso é o que é pregado, é o que se vende. E essa sociedade do desempenho, segundo o autor, ela nos transformou escravos de nós mesmos, ou seja, nós somos os nossos próprios carrascos. Todos nós já passamos por já tivemos esse sentimento, já vivenciamos esse sentimento de autocobrança. Não é verdade? Isso é ser senhor e escravo ao mesmo tempo. É uma autossabotagem, é uma autovigilância constante, é a gente se chicotear. Você precisa trabalhar mais, André. Você precisa se esforçar mais. E essa sociedade do desempenho, e agora eu vou falar uma palavra-chave aqui para Byung-Chul Han, ela gera uma falsa sensação de liberdade. Por que falsa sensação? Porque se vende o capitalismo, vamos dizer assim, de um modo geral, que é o sistema que predomina no mundo, ele vende pra gente a ideia de que a gente é livre para fazer tudo que nós bem entendermos, no sentido de empreender, de conquistar, de ir lá fazer, trabalhar, enriquecer. Tem que ser o melhor para você poder prosperar, ser melhor que o teu coleguinha de trabalho, para você ganhar a gerência, para você virar o diretor, você empreender nas redes sociais, você ganhar dinheiro, enriquecer. Então essa liberdade, ela seria uma liberdade ilusória, que
só gera em nós essa autocobrança de querer a todo custo chegar lá, ao invés de olhar para a vida de uma forma mais contemplativa. Então essa falsa liberdade seria aí o primeiro ponto, segundo o Byung-Chul Han, a gerar esse sentimento de desamparo, de desalento do eu pós-moderno. Porque se eu sou livre e não consigo conquistar, a culpa é minha. Eu me sinto um nada, eu me sinto um fracassado. Não se cobre tanto. Calma lá, meu amigo. Você é um ser humano. O sentimento de liberdade, essa noção de liberdade, pode nos levar para vários caminhos, bons e ruins. Segundo ponto, a perda da fé não se dá mais apenas em relação a Deus e ao além, mas ao próprio mundo em si e na humanidade. A cada dia mais você vê o número de pessoas que viram ateus, que vão perdendo o brilho no olhar em relação à religião, mas esse não é o grande ponto para Byung-Chul Han. Segundo ele, o problema principal não seria a perda da fé em Deus ou no além, mas seria a perda da fé no próprio mundo em si e na humanidade. Historicamente, a gente viveu um período que foi chamado Belle Époque, em francês. Meu francês está ótimo. Que aconteceu uns 130, 150 anos atrás. E foi um período de grande desenvolvimento da humanidade. Eles viam um avanço da microbiologia, da medicina, da tecnologia em si. Existia um sentimento de esperança. As pessoas imaginavam que no ano 2023, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente estaria andando em carros voadores, que robôs estariam servindo a gente, fazendo todas as nossas tarefas mais braçais, e a humanidade estaria num estágio evolutivo sem precedente. Então essa Belle Époque se transformou nesse sentimento de desamparo, de perda de fé na humanidade. E a gente sabe que o homem tem tecnologia para mandar um foguete tripulado à Lua e tem tecnologia e medicina para curar e para aliviar a dor de várias doenças, mas tem gente que morre de fome por diarreia, por questões banais, por conta da desigualdade social, da falta de humanidade. Vamos para o terceiro item. A impermanência e a transitoriedade nunca foram tão marcantes na vida humana. Esse é um ponto muito interessante. A impermanência, essa transitoriedade do mundo. Nada parece durar. Esse é um ponto que o autor chama a atenção e eu vou destrinchar aqui um pouquinho com vocês. Aqui moram os segredos que, se a gente entender, vai virar uma chave na nossa vida em relação a esse sentimento de desamparo. Primeira coisa, o nosso cérebro não está adaptado a lidar com esse monte de informação, com essa demanda frenética por desempenho. Nosso cérebro evoluiu ao longo de milhares de anos de uma forma muito lenta e gradual para poder desenvolver tarefas e atividades X, Y e Z. Só que hoje a sociedade nos demanda que o nosso cérebro execute tarefas x ao quadrado, y ao cubo e z à quinta potência. E o nosso cérebro não está preparado para isso. Entenda, não existe esse negócio de eu sou multitarefa. Meu filho, minha mulher que fala muito isso, eu sou multitarefa, isso não existe. Vai estudar um pouquinho de neurociência, não existe. O que o nosso cérebro faz é mudar de foco muito rápido. Muda de foco muito rápido, você nem percebe. Então você está fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, você acha que está fazendo ao mesmo tempo, mas você não está fazendo ao mesmo tempo. Você está fazendo uma coisa, você para rapidamente, já muda para outra, e muda para outra, e muda para outra, e isso cansa. Tem gente que ainda suporta ali uma atividade cerebral de fazendo 3, 4, 5 coisas de forma simultânea. Já expliquei aqui que não é simultânea. Mas, gente, é muita exigência. Isso acontece o quê? Um desgaste. Chega no final do dia, no final da semana, no final do mês, o nosso cérebro, o nosso corpo está exaurido. Mas além dessa demanda desenfreada por desempenho cerebral, essa questão da transitoriedade, que é o foco aqui desse segundo ponto, a gente pode pegar um outro exemplo aqui, os casamentos. O relacionamento hoje não dura mais. São muito raros os casamentos que duram 20, 30 anos. E quando dura isso tudo, é quase um milagre. Tem gente que se separa com 30 anos e reclama, poxa, dê graças a Deus que ficou tanto tempo, que teve uma parceria, assim, se foi bom, porque hoje as coisas não duram mais. Esse sentimento de não ter em que se apoiar, as instituições religiosas que já não passam mais a credibilidade de antes, isso também é um fator gerador, segundo aí o Byung-Chul Han, esse sentimento de desamparo. A gente não tem aonde se apoiar, daí a palavra desamparo. Não tem ninguém para dar suporte.
É só um detalhe, pessoal, em relação a relacionamentos que eu falei agora de casamento, bom, a gente vive num mundo muito louco, né? Então, a gente sabe que você ter 10 contatinhos, pessoas que você tá ficando ali, se curtindo, na verdade isso não quer dizer nada. Você tem 10 pessoas ali à sua disposição para sair, para curtir, para transar, só que na verdade você sabe que no fundo, você não tem ninguém em quem se apoiar. Mais uma vez, sentimento de desamparo. Quarto ponto, isolamento do eu. O isolamento é uma coisa que é nítida hoje em dia. A gente vê cada vez mais as pessoas se isolando. O quanto é difícil você fazer uma amizade hoje em dia. Concorda comigo? Uma amizade verdadeira. O mundo está repleto de inveja, né? De pessoas que só olham para o próprio umbigo. Então esse sentimento exacerbado, exagerado de autorrealização, de só pensar em si mesmo, isso tem gerado cada vez mais um sentimento de solidão, um isolamento do eu. A solidão foi declarada, pessoal, pela OMS uma ameaça global à saúde. De acordo com o órgão, 1 a cada 4 idosos sofre com solidão e 15% dos adolescentes também estão solitários. Bom, um exemplo clássico aqui que eu posso trazer em relação ao isolamento do eu, isolamento no sentido de só olhar para si, né? E quando você só olha para si, você não pensa no bem comum, você se afasta, você se isola, ou quando se relaciona é só com a finalidade de obter vantagens. E as pessoas lá no fundo acabam percebendo, né? Um exemplo clássico e muito evidente desse desvirtuamento da condição humana de pensar no coletivo é a política. Política é uma palavra derivada do vocábulo grego politeia ou politeia, que em essência quer dizer a coisa pública, a polis, ou seja, o lugar público. Então, política é um lugar de excelência, um lugar por natureza para se tratar da coisa pública. Só que o que a gente vê hoje é o contrário. As pessoas se usam da política para o bem particular, para obter vantagens para si. A pessoa não entra mais na política pensando no coletivo. E a ideia da política é exatamente o contrário. Então, veja, se a nossa sociedade já vê como algo normal, já internalizou, já normalizou que a política pode ser utilizada para finalidades particulares, a gente está em maus lençóis, vamos dizer assim. Então, esse isolamento do eu, segundo Byung-Chul Han, é um dos fatores a determinar esse sentimento de desamparo do eu pós-moderno. Quinto item, falta de uma narrativa filosófica que dê conforto e seja satisfatória sobre a morte. Pessoal, esse é um tema bem delicado, né? Falar sobre morte sempre é. A verdade é que mesmo quem tem fé em alguma deidade, para quem é cristão, né, católico, protestante, ou de outras religiões de matriz africana, ou quem é espírita, acredita em reencarnação, 99,9% das pessoas tem medo da morte. De alguma forma, em algum grau, em alguma medida, tem medo. E para quem não tem fé em nada, será que isso é pior ou é melhor? Segundo o autor, talvez seja até pior. Então veja, se a pessoa não tem fé que quando ela morrer ela vai para um plano superior, vai reencarnar, e já que não há uma alternativa filosófica que seja satisfatória, adviria esse sentimento de desespero, de desalento, de desamparo. Queria só fazer um contraponto aqui, pessoal, com base nesse livro aqui, do professor francês André Comte-Sponville, no qual ele apresenta alguns argumentos interessantes, não religiosos, e que são bem bacanas para a gente aplicar para a nossa vida, no sentido de gerar, não necessariamente um conforto. Ele tem um subcapítulo aqui nesse livro chamado O Alegre Desespero, que fala sobre esse sentimento de que pese a pessoa não tenha uma fé definida, ela pode ter alegria. Então, no desespero que seria a pessoa não ter fé no porvir, ela pode ter alegria na realidade e tentar encontrar nessa realidade alternativas suficientes para gerar algum sentimento de conforto. E tem um outro autor, que é o Luc Ferry, eu tenho também o livro aqui, só não está em mão no momento, que ele também apresenta, que é bem legal, no final do livro ele fala sobre outras alternativas filosóficas também que poderiam nos dar uma esperança para as pessoas que não têm fé em Deus ou em alguma deidade. Sobre esse livro aqui, tem uma série de vídeos já publicados aqui no canal, que eu falo, quase um review completo desse livro. Já tem 3 vídeos publicados. Eu vou colocar aqui o link na descrição da playlist desse livro. Vale muito a pena, bem profundo, para você conhecer um pouquinho aqui da obra desse autor também vivo, André Comte-Sponville. Então vamos lá, continuando. Segundo o Byung-Chul Han,
essa falta de perspectiva filosófica sobre a morte geraria esse sentimento de desamparo. Então, como eu disse anteriormente, a verdade é que todo mundo tem um pouco de medo de morrer. É normal. Já li muito sobre esse assunto, porque realmente é riquíssimo. Inclusive, tem autores que defendem que todas as nossas ansiedades, o pânico, por exemplo, ele lá no fundo tem uma raiz no medo da morte, no medo de morrer. Então é um assunto que dá muito pano para manga, mas, segundo Byung-Chul Han, vamos voltar aqui para esse livrinho, isso geraria na sociedade contemporânea, na coletividade, o endeusamento da saúde. O próprio Nietzsche, que já tem vídeo aqui no canal sobre ele, disse o seguinte, que após a morte de Deus, a saúde se erige como uma nova deusa. E Byung-Chul Han observa hoje que nós vivemos numa geração de hipocondríacos, pessoas neuróticas com a saúde. As pessoas fazem de tudo, desde procedimentos estéticos para parecer mais jovens e tentar psicologicamente se sentir mais jovens, sem aceitar a velhice. É uma dúzia de remédios, é a pessoa que morre de medo de pegar uma gripe. Não estou falando que não tem que se proteger, tá, pessoal? Que não tem que tomar vacina, não, eu sou totalmente a favor. Quem pensa diferente, paciência. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então é isso que o Byung-Chul Han ele destaca nesse livro. Essa falta de perspectiva sobre a morte, sobre o porvir, geraria uma sociedade de neuróticos em relação à saúde. E esse sentimento de desamparo é gerado por conta disso. Então, se você está se sentindo angustiado, agoniado, se sentindo sozinho, desamparado, acho que ficou claro aqui o porquê, né? Ó, eu elenquei aqui só 5 pontos desse livro. Gente, esse livro aqui é fantástico. Lógico que ele não fala exatamente nessa ordem e nem desse modo. Isso aqui é a minha interpretação desse livro. Poxa, pessoal, só isso aqui eu acho que já vale. Quem chegou até aqui, agradeço por você ter ficado até aqui, mas te peço encarecidamente para deixar um like aqui e se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante a YouTube entregar mais esse tipo de conteúdo para outras pessoas e para você também. Então, recapitulando, quais são os 5 pontos que levariam, segundo o sul-coreano Byung-Chul Han, ao sentimento de desamparo, vamos citá-los novamente agora. A sociedade do desempenho nos torna em senhores e escravos ao mesmo tempo. Exercemos uma dupla função. A perda da fé não se dá mais apenas em relação a Deus e ao além, mas ao próprio mundo em si e na humanidade. A impermanência e a transitoriedade nunca foram tão marcantes na vida humana. O isolamento do eu pós-moderno, com destaque para a busca desenfreada pela autorrealização, o individualismo que só gera solidão e mais solidão. E por último, o medo da morte por falta de uma narrativa filosófica satisfatória e, consequentemente, o endeusamento da saúde a todo custo. Gente, finalizamos o vídeo. Vou deixar só um bônus aqui para vocês, que eu sempre gosto de deixar um agradozinho no final dos vídeos. Cícero, filósofo e pensador romano, que viveu ali um pouquinho antes do nascimento de Jesus, ele falava que a gente devia louvar a vida contemplativa, não a vida ativa. Então veja, tudo isso que a gente falou aqui são elementos dessa positividade tóxica que impera no mundo, dessa sociedade do desempenho mesmo, né? Que essa neurose desenfreada por rendimento, por desempenho, e isso gera uma loucura coletiva. Só a vida contemplativa torna o homem aquilo que ele deveria ser. E é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí um joinha, assina aqui o canal, né, com o sininho de notificação, e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Sociedade do Conhecimento. Tchau, tchau!